Retornamos com o programa TV Inovadora e antes de iniciarmos a entrevista com o nosso deputado Douglas, quero destacar a corretora de seguros Grugel, do meu amigo Claudemiro e da Claudineia, através do telefone 44-3529-1089, é possível fazer seguro com o pessoal de confiança e que dá atendimento personalizado. Não percam! Quero mandar um grande abraço ao pessoal da assessoria do Douglas, né? O Francisco Pequito, nosso Chico Pequito, a Sandra, a Suelen, o Valdir, que está aqui fotografando, e todos eles assessores e que contribuíram e facilitaram esse agendamento com o nosso deputado. Um abraço também ao pessoal da paróquia Sagrada Família, do nosso Padre Isaías, na região do Coapar. Oswaldo Guaiume, da Guardian Multisserviços, companheiro também de longa data, que sempre prestigia o nosso programa. Vamos então iniciar a nossa entrevista com o deputado Douglas. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Pedrinho Nespro. Boa tarde a todos os telespectadores deste importante programa, TV Inovadora, e dizer da satisfação e prazer de estar aqui com você. Ok. O Douglas, em 98, eu entrei na Coamo, eu era aprendiz na época, e lembro que ele estava saindo da Coamo, né, despediu de todo mundo do prédio, com a missão de ser consultor do Sebrae. E depois teve essa trajetória política e veio a ideia de conversar sobre a gestão, desde a formação dele, no início, atuando como zelador, até ser consultor e na sequência política e hoje reconhecido deputado na nossa região. Douglas, então, analisando o seu currículo, a gente percebe a formação em administração pela FECILCAM e pós-graduado em recursos humanos. E olhando lá atrás, a gente vê um currículo como zelador na loja Rei do Pano, em Roncador. Como foi esse início lá em Roncador e até chegar em Campo Mourão e fazer o curso de administração? O início eu acho que é igual a praticamente todos os brasileiros, né? A grande maioria dos brasileiros que desde pequenos, desde jovem, precisa trabalhar para ou ajudar a família ou para se manter. E quando eu tinha por volta de... Perdão aí. Eu tinha por volta de 12 anos para 13 de idade, até foi meu pai que me ajudou a conseguir uma oportunidade numa loja. Naquela época podia trabalhar quem era de menor, isso há muitos anos atrás, e eu assumi o compromisso de trabalhar naquela loja chamada Rei do Pano, cuja minha responsabilidade era a limpeza. Então eu cuidava da limpeza do chão, né, limpeza dos móveis, enfim, era um trabalho bastante árduo para um jovem. E em Roncador, na época, não tinha jovem zelador. Geralmente, quem fazia essa função era alguma senhora, né, alguma pessoa já mais experiente. E foi para mim uma experiência importante na minha vida, mas claro que foi quebrar um tabu, enfrentar um desafio. Às vezes as pessoas me tiravam uma casquinha, né, tiravam um sarro, porque eu era o zelador, mas precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro e fazia um trabalho honesto, graças a Deus. E tenho orgulho de dizer isso hoje publicamente, sem nenhum problema. Eu fui cobrador de disque mensagem na esposa do Marinho da Coamo, antes de entrar na Coamo. E foi legal. Muito proveitoso, né? A gente aprende a bater palma, a conversar, então tudo tem um começo e é divertido, né? A gente, é um conhecimento que, se todo mundo pudesse passar por um cargo iniciante, com um serviço operacional, para dar valor à sua formação e depois ter um serviço mais pensante. Claro, e na verdade eu tive a oportunidade de conhecer, não só trabalhar, mas conhecer internamente, né, e intimamente o que é cuidar da limpeza. Você chega em qualquer ambiente, hoje eu já observo, se está limpo, se não está limpo, eu sei. Mas sei também que precisa de alguém muito honesto, alguém trabalhador mesmo, para poder estar cuidando daquela parte. E que às vezes as pessoas não reconhecem. Eu, graças a Deus, aprendi a reconhecer isso, vivendo isso. E como foi essa transição de Roncador para Campo Mourão? O que motivou essa mudança? Eu trabalhava em Roncador, lá passei, depois da loja Rei do Pano, passei por outras empresas. Trabalhei em escritório de contabilidade, um escritório chamado Escritório Lux, depois trabalhei numa lotérica, depois trabalhei na Caixa Econômica, né, Federal, por um período, trabalhei no Banco do Brasil. Enfim, foram empresas que eu, trabalhando, aprendi muito. E depois eu fui trabalhar na Coamo. Na Coamo eu fiquei já um bom tempo, por volta de quase 2 anos e meio, mais ou menos, em Roncador. E de lá eu fiz o vestibular para estudar na faculdade aqui em Campo Mourão. Então vinha todo dia.
vinha e voltava à noite, para estudar, como muitos fazem hoje. Sim. Né? E naquela oportunidade eu participei de um processo seletivo interno na Coamo, que é uma das características da Coamo, aproveitar as pessoas que estão já dentro do quadro, né, oferecer oportunidades, aqueles que vão se preparando participam dos concursos internos, e processo seletivo, e fui promovido para um cargo. E esse cargo abriu uma vaga, que é um cargo de assistente de controle operacional na época, o nome, que era como se fosse um chefe de escritório operacional. E aí abriu uma vaga aqui em Campo Mourão, para trabalhar aqui nas algodoeiras, aqui do Lar do Paraná. Naquele tempo tinha muito plantio de algodão aí na região. E eu vim transferido de lá para cá para isso, para aproveitar a promoção, que fui promovido, e também para aproveitar que eu estava estudando aqui, ficava mais perto de estudar. Então isso foi em mais ou menos 1990, por aí, nesse ano que eu vim para cá. Saiu da Coamo em 98? Eu saí na Coamo em 98 para 99. Me parece que até foi em 99 que eu saí da Coamo. Não lembro bem o ano certinho, que eu fiquei 12 anos trabalhando na Coamo. Trabalhei 2 anos e pouco lá em Roncador, 2 anos e meio, quase 3, e mais 9, quase 10 aqui, em Campo Mourão. Aqui na Coamo eu participei de vários, também tive outras promoções internas. Dali, da algodoeira, fiquei um tempo, depois fui transferido lá para a indústria, num lugar chamado UBS, que cuidava da parte de beneficiamento de sementes. O Euri cuidava O Euri foi o auxiliar de controle operacional, e eu fui para ser o chefe do escritório na época. Depois, quando eu saí, o Euri passou a ser o chefe. Inclusive, nós chamávamos o UBS de unidade de bastante serviço, porque tem muito serviço mesmo. UBS. UBS. E aí, de lá, eu fui transferido numa outra promoção, que participei de um processo interno mais uma vez, e para a área de organização, sistemas e metros, OIM, na Coamo. E ali fiquei vários anos trabalhando, também tive algumas promoções internas lá, e quando saí da OIM, vim para o Sebrae. Okay. E aí saiu da Coamo e foi ser consultor do Sebrae, dava aula na FECILCAM, começou a ter cargos bastante públicos, né? Naquele momento já pensou em iniciar alguma carreira política? Não, nunca tinha pensado na política. Até tive oportunidade de entrar, participar da política lá em Roncador ainda, quando trabalhava no escritório de contabilidade e surgiu a oportunidade de eu ser candidato a vereador. Mas conversando com a minha família, na época meu pai me desaconselhou, achou que não era o melhor momento e que eu deveria estudar, me preocupar com a própria vida pessoal naquele momento. Aí acabei fazendo isso e acho que foi bom. Depois, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na faculdade, eu trabalhava na Coamo e estava dando aula na faculdade. Porque eu me formei em administração na faculdade, fiz pós-graduação na área de administração gerencial, mestrado comecei pela faculdade também, acabei não terminando, porque daí entrou a parte política na minha vida. Mas eu fiquei lá, quando eu saí da Coamo, eu já estava trabalhando na faculdade. E aí entrei no Sebrae, porque quando eu fiz um processo seletivo para o Sebrae, fui convidado a participar, eu percebi que muita coisa eu podia aprender no Sebrae. Apesar de estar já num bom emprego, numa situação até financeira razoável dentro da Coamo, mas foi uma oportunidade que surgiu. E eu aceitei o desafio e conversei com a própria diretoria da Coamo. A própria Coamo não colocou nenhum empecilho, pelo contrário, até o Dr. Haroldo, que é uma pessoa que eu admiro muito, o Dr. Haroldo Galassini, que me ajudou muito na minha vida, ele até me deu alguns conselhos, me deixou a porta aberta da Coamo e eu fui trabalhar no Sebrae. Mas vim para o Sebrae no intuito de realmente ajudar os pequenos empresários, pessoas que querem empreender, que têm sonho na vida. Esta foi a minha missão que vim para o Sebrae. E graças a Deus conseguimos fazer um bom trabalho. Na nossa equipe do Sebrae, na época, tinha o Jorge, Leandro, enfim, o pessoal que nos ajudou a fazer com que o Sebrae ficasse até mais conhecido aqui na região, pelos programas que o Sebrae naquela oportunidade implantou no Brasil inteiro, nós conseguimos fazer alguns aqui. E aí que fui ficando um pouco conhecido e surgiu mais uma vez a oportunidade de candidatura, naquela oportunidade para deputado federal. Eu pensei se poderia ser candidato ou não, conversei com a minha família, na época meu pai, minha mãe, voltei a tirar a opinião deles. E aí eu percebi que meu pai mudou um pouco a opinião dele, porque ele no início era contra, não deixou ou foi contra eu ser candidato a vereador, e acabou me apoiando e incentivando a ser o candidato a deputado. São épocas diferentes? Épocas diferentes. E daí naquela oportunidade de candidatura a deputado, foi uma experiência nova na minha vida, importante. Não me elegi, porque é difícil, na primeira eleição a pessoa se eleger é muito difícil, mas às vezes acontece. E foi onde eu aprendi muito.
Voltei, não me elegi, mas fiquei de quinto suplente no Paraná, do meu partido, quer dizer, já é um número importante, mais de 20 mil votos, quer dizer, mais de 20 mil pessoas que confiaram em você, e isso me deu um crédito dentro do Sebrae também, para poder ter mais força, mais liderança. E aí fui participando, trabalhando no Sebrae normal, e surgiu mais uma oportunidade de candidatura, que foi a de prefeito de Campo Mourão. Esse é um sonho que eu tenho no meu coração e que um dia vou realizar, né? Claro que agora tenho mandato, não é agora, mas isso eu trabalhei muito para conseguir aquilo lá e acabou não dando certo de eu ser o prefeito naquela oportunidade. Por vários motivos, mas o motivo principal é que a população votou menos para mim do que no outro candidato. Esse é a no essência. final das contas é simples o raciocínio. É simples, exatamente. Eu fiz 19.359 votos naquela eleição, quando eu fui candidato a prefeito, e o meu adversário fez 19.640, fez apenas 281 votos a mais. Mas se tivesse feito um voto a mais, já teria ganho. Né? Então, eram 48 mil votos válidos na época? É por aí. Nós fomos em 4 candidatos, né? Teve o quarto candidato ficou com 2.104 votos, o terceiro 2.857 votos, o segundo, que fui eu, 19.359 votos, e o primeiro, que foi eleito prefeito, 19.640. E de lá, voltei para o Sebrae, trabalhar, cuidar da minha vida. Até estava pensando em não participar mais de eleição. E falei, 2 eleições, disputei, o povo entendeu que não era meu momento, vou cuidar da minha vida. Mas a gente analisa uma candidatura de alguém que nunca havia saído, nunca havia enfrentado uma campanha e de repente ser candidato a deputado federal e fazer mais de 20 mil votos é um número bastante expressivo. A gente vê casos aqui, por exemplo, tem um outro candidato aqui na cidade, representando a Concan, que fez 17 mil votos. Né? E já foi foi uma conquista grande ter esse que é o Turose, que fez esses 17 mil. E ele ainda tem a pai, né, uma pessoa conhecida. Na época eu lembro que eu conhecia bem você, mas não tinha a mesma. Eu não tinha uma instituição muito grande, mas, no entanto, também tinha o Sebrae, né, que percorre várias regiões. Né? Esses dias encontrei um rapaz que votou em você nessa primeira eleição, o Nivaldo da Serban. Ele falou, eu votei no Douglas porque ele era do Sebrae. E eu era também, acho que ele era consultor na época. Então foi feita uma corrente. Mas fora isso, fazer 20 mil votos foi um feito muito grande, na minha opinião. Né? Sim. É voto que não acaba mais. Pegar 20 mil pessoas e colocar enfileiradinho para votar, é gente. Né? Se você pegar, às vezes, estádios de futebol, né, quando dá muita gente, dá 15 mil pessoas. Então, se você imaginar um estádio, está lotado o estádio, que eu vejo lá em Curitiba, não, está lotado o estádio. Você vai ver, deu 19 mil e poucas pessoas, 20 mil pessoas, quer dizer, é mais ou menos aquilo lá que significa a votação de 20 mil votos. Claro que era a minha primeira eleição ainda, né, então não era realmente conhecido. O Sebrae, apesar de ter uma marca importante, mas ele é ligado não à política, é ligado a atender pequeno empresário, né, atender pessoas ligadas ao desenvolvimento, e não fez campanha. O Sebrae não participa, ele não se envolve como instituição. Né, apenas dentro da lei, que é a lei, obriga, libera o funcionário para o funcionário sair fazer a campanha. Certo? Então, teve alguns amigos, é claro, do Sebrae, que me conheciam e votaram, mas não fizeram campanha. Certo? O que me facilitou foi justamente a oportunidade de ir conversar com as pessoas e ficar 3 meses, que você, quando vai fazer campanha, você tem 3 meses para fazer campanha, que é só para aquilo daí. Então, eu pude me dedicar à campanha, conversar com as pessoas, pedir voto. Eu sonhava em me eleger, inclusive. É até interessante, as pessoas falam assim, nossa, ele sonhava em se eleger deputado federal na primeira eleição. 80 mil votos, mais ou menos? Naquela oportunidade, se eu tivesse feito 30 mil votos, teria sido eleito. Poxa. Porque cada eleição é uma eleição. Né? E não dá para misturar uma eleição de deputado com a eleição de prefeito, por exemplo. Às vezes a pessoa acha que ela fez muito voto para deputado, mas para prefeito é outra realidade. Sim, certo? Porque tem os candidatos a vereadores, é outro mundo. A campanha é diferente. Né? A campanha é totalmente diferente. Deputado se faz campanha no Paraná inteiro, né? No estado inteiro. Certo? Você pode ir num município e buscar voto. Já prefeito é só dentro da cidade. Né? Eu lembro que na eleição passada eu fiz aqui em Campo Mourão quase 18 mil votos para deputado estadual, esta agora a reeleição. Né? Mas ainda acabei ficando em segundo lugar, porque teve a deputada Marla que fez 19 mil votos, quase isso. Né? Então, mostra que a força da máquina ajuda muito quem tem estrutura num jogo político, certo?
Você falou aí o caso do Turosi, fez 16 mil e poucos votos. Uma boa votação, é verdade. Mas ele foi candidato único na cidade. Não teve outro candidato concorrendo com ele. Certo? E aí, ainda assim, dos 16 mil votos que vieram para ele, teve de 50 mil, foi 34 mil que não vieram. Foram para outros candidatos. Candidatos que não são da que cidade. não são da cidade. Então se percebe que não é bem assim. Né? Numa eleição de prefeito, serão outros nomes, serão outros candidatos. Aí é outro jogo, é diferente. E também tem toda a questão o Valdete, só para te lembrar, o Valdete, quando foi candidato a deputado federal, que eu fui também, o Valdete fez 14 mil votos. 14 mil votos. E para prefeito ele fez 2.104. Exato. Então tem diferença. Uma coisa é candidatura de deputado, outra coisa é candidatura de prefeito. E prefeito tem a chapa de vereadores, as coligações dentro da cidade. Né? Tem toda uma estrutura de articulação, porque o povo começa a perceber quem tem chance. O povo também não gosta muito, na cabeça da população, assim, votar naquele que de repente não tem chance. E ainda assim, a população, infelizmente, pensa que se ela votar em alguém que não se elege, ela perde o voto. Não é verdade. Ela tem que escolher aquele que ela acha que deve escolher. Mas tem alguns candidatos que despontam com mais chance e esses automaticamente aqueles votos indecisos, que sempre tem uma grande maioria. Todas as pesquisas que você faz hoje, por exemplo, tem 70% do povo indeciso. Né? Então, esses indecisos, a tendência é votar naqueles que, no decorrer da campanha, vão aparecendo como favoritos. Porque, puxa, né? Isso é uma coisa meio que natural. Interessante, é um fator que influencia bastante, né? Exatamente. Sairemos agora para um breve intervalo e já retornamos em continuação com a entrevista com o deputado Douglas.